Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Sou Ricardo Castilhos. E hoje nós queremos saber a ideia dele. A gente vai trazer um papo muito legal hoje do Vinícius Tim, que é um cara incrível, sensacional, chefe de gabinete do Dr. Lauri, que já esteve aqui em alguns episódios anteriores. Vinícius, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui conversando com vocês, essas lendas aqui nesse podcast. Obrigado pelo Lendas. A ideia de hoje, e é uma ideia até nobre, né, Castilhos? Ousado. Eu diria. Ousada. Bem ousado. A gente tenta pegar sempre coisas para desmistificar e dar voz, né, para as pessoas. E a gente está num ambiente sempre tentando falar o máximo sobre política. E o Vinícius está aqui exatamente para isso, para que ele fale um pouco como é o por trás do vereador, o background da Câmara de Vereadores, por ser um chefe de gabinete. Então a gente vai perguntar algumas coisas, talvez até um papo um pouco mais técnico, mas acho que não vai ser, né? Porque também vai ser bem mais informal. Mas a ideia é a gente falar sobre isso. Pra quê? Pra que não fique... As pessoas têm a impressão, Vinícius, de que o assessor ele é um penduricalho do político. É o cara que... o cara me ajudou na campanha e tal. E eu acho que você foi trabalhar até com o Lauri depois que o Lauri já era vereador. Sim. Enfim, começa contando tua história, formação. Como é que você chegou até o gabinete do Lauri? Não, primeiramente eu vou falar, obrigado por dar visibilidade pro chefe de gabinete, tá? Porque a gente trabalha que nem uns condenados e ninguém chamou a gente pra entrevista. É minha primeira entrevista, tô até nervoso aqui, tá? Ligou a câmera, a gente tava rindo um monte, ligou a câmera, meu Deus, tava na entrevista. Não, então, eu me chamo Vinícius, eu sou formado em administração, eu comecei a trabalhar com o Lauri faz mais ou menos 1 ano e meio, e daí eu assumi a função ali de chefe de gabinete dele para coordenar a equipe e os principais projetos que ele queria dar sequência, para dar uma organizada no gabinete. Eu vim com esse propósito de organizar o gabinete agora nessa reta final de mandato, né, que começou ano passado, já estávamos na reta, e agora que estamos faltam o quê? 3 meses pro final ali, pra finaleira. Na verdade até o final do ano, né? Mas daí a partir de outubro é mais a parte da transição, né? De organizar. É porque ele já muda no dia 1º de janeiro, Castilho? Sim. Você que é o mais... A 1º de janeiro tem a eleição do presidente, a gente tem a eleição do presidente, da mesa diretória, e já começa a organizar toda a Câmara. Eu achei que entrasse, por exemplo, o prefeito entra em 1º de janeiro. Ok, prefeito novo, 1º de janeiro. E a Câmara de Vereadores, porque o serviço público não pode parar, né? Então o serviço público vai começar lá em fevereiro. E aí os vereadores só tomam posse em fevereiro. Eu achei que fosse mais ou menos assim. Não, a partir do 1º de janeiro já tem que ser eleito o presidente e a mesa diretória com os vereadores. Inclusive é um processo bem rápido, né? Ainda mais, por exemplo, quando é a segunda eleição para presidente, na minha opinião, é uma eleição muito mais consciente. Todo mundo já se conhece, todo mundo sabe como funciona. A primeira não, os novos vereadores, por exemplo, estão ali no primeiro dia ali, estão conhecendo o povo, estão começando o trabalho e já tem que fazer uma decisão que é super importante, que é decidir quem vai ser o presidente da Câmara, que o presidente da Câmara é quem dita as pautas da Câmara. Se o presidente da Câmara ele quiser acelerar projetos, se ele quiser barrar projetos, quem decide o que vai ser votado, o que não vai ser votado é o cara. E esses vereadores, eles não recebem, porque se você parar para analisar, eles já vão estar trabalhando, porque ele não vai, tipo, no dia 1 ele vai começar a trabalhar, ele já tá... Antes, na transição, ele já tá trabalhão, mas eles não recebem, né? Nem os assessores, nesse caso. Pode falar, Vini. Não recebe porque eles não trabalham de fato, né? Eles estão ali, a extinção é um período ali depois de outubro, onde os vereadores que não foram eleitos, eles vão começar a organizar, começar a organizar os projetos que eles querem ser, tipo, o suspiro final deles, começa a se organizar a documentação para fazer arquivamento das suas indicações, os projetos de lei. É um período ali onde é mais tranquilo, né? Que a gente separa para organizar o gabinete. Para quem se reeleger, claro, quem se reelegeu já mantém o pique, você vai ficar no mesmo gabinete ali e vai seguir. Mas depois da pressão de contas é um movimento muito rápido ali, né? Veio as eleições, foi eleito, beleza. Tem prestação de contas, tem 30 dias aí para apresentar a prestação de contas finais, dependendo da data da eleição. Então, a data da eleição, 30 dias para essas contas finais. Então vamos colocar em datas. Já cai... 6 de outubro, 6 de novembro. 6 de novembro deve ser as prestações de contas? Sim, por aí. Mas assim, depois disso é muito rápido. O pessoal já faz análise dos eleitos, prestação de contas dos eleitos, já abre-se prazo para impugnação e tal, etc, etc. Beleza, e aí já acontece a diplomação, é muito rapidinho. Fora que assim, se você for pensar que a eleição para vereador, você tem ali outubro, novembro, dezembro,
Daí as eleições acabam de fato quando vai para segundo turno em novembro. Só tem ali metade de novembro e dezembro. É um jogo muito rápido. Lembrando que dezembro tem feriado de Natal, tem um monte de recesso. Então é um segundo jogo turno que pula, pra assim, né? executivo, né? Claro. Pro executivo. O legislativo já tá todo mundo já decidido. Não, mas é que, por exemplo, o legislativo ele não para também, né? Os vereadores vão, se o seu prefeito Sim, for pro sim, segundo sim. turno, teu jogo não acaba ali. Qual é a tua função durante a semana? O que você faz na tua semana? Qual que é a tua rotina? Primeiramente, segunda-feira a gente tem a primeira sessão da semana. Tá. Então a sessão começa às 9 horas, então a gente chega todo mundo às 8 dentro do gabinete. Todo mundo, a gente faz a reunião, a gente faz uma oração, que é uma coisa que o Lauri gosta de fazer. Então a gente faz a oração e a gente começa a despachar as principais pautas da semana. O que tem de importante para fazer essa semana que precisa ser resolvido essa semana? Então a gente cada um vai trazer as principais necessidades, vai apresentar para mim e para o Lauri, que a gente está ali, e daí a gente vai despachar depois, eu e ele, quais são as principais demandas que vão ser priorizadas durante a semana para a gente resolver. Os projetos de lei que a gente vai focar, as demandas, os atos fiscalizatórios. Por exemplo, assim, estamos com um problema lá no bairro Floresta de um lugar que está com ponto de dengue. Então a gente precisa ir em cima do executivo. E aí o em cima que eu falo é ir cobrar. O Lauri é base de governo, mas não é porque ele é base de governo que ele vira cego e mudo. Ele continua vendo os problemas. A única diferença é que a gente não faz auê na empresa. A gente chama o secretário, a gente chama o prefeito de lado. Tem um acesso diferente também dentro do governo para poder tratar de algumas tratativas, A gente vê, por exemplo, e é coisa básica, sabe? É fiscalização. A gente tá com, por exemplo, um poste de iluminação pública lá no parquinho do bairro Canadá. Ele foi inundado, então o poste queimou e ele tava com água parada. Que pode causar risco de dengue. A gente viu aquilo, então agora a gente a gente sentou com o secretário, a gente fez uma indicação, a gente fez um protocolo no 156 e a gente vai sentar pro secretário para... Explica um pouquinho pra gente a diferença de indicação, requerimento, essas questões um pouquinho mais técnicas, assim, que é do dia a dia de vocês. Indicação é um documento onde a gente faz diretamente para o executivo municipal, que é o executivo que, por exemplo, agora o Leonardo Paranhos. É onde a gente indica problemas e pede soluções. Por exemplo, cada vereador ele tem direito a 15 indicações por dia, que é por mês. Então, são 15 problemas onde a gente vai indicar ao prefeito que estão com problemas durante a cidade e que precisam de solução. E ele é obrigado a responder. Ele é obrigado a responder, não obrigado a atender. Tá bom. Essa que é a diferença. Por exemplo, assim, a gente tem, por exemplo, com a transitária, a gente solicita estudos de viabilidade para a implementação de uma lombada ou para a implementação de um redutor de velocidade, porque os munícipes chegaram na gente, eles falaram que nessa região tá tendo muito problema de acidente, carros passando em alta velocidade. A gente vai pedir para a equipe técnica, para o corpo de engenharia da transitária, eles irem no local, eles fazerem uma análise técnica e eles fazerem uma resposta para a gente poder dar uma resposta para o munícipe, essa tua solicitação, ela não é possível, porque a Transitar está explicando tecnicamente, porque não tem a necessidade, ou não é constatado acidentes, ou uma esquina para cima já tem uma lombada. Ou, sei lá, tá viajando. Ou tipo assim, sem sentido nenhum. Uhum. Porque a gente, a gente tenta identificar as demandas dos munícipes e tentar fazer que isso seja realizado junto ao executivo. Mas às vezes o executivo ele pauta tecnicamente, isso é inviável fazer no momento. Essa é a parte mais importante talvez para a população, porque vamos supor o seguinte, todo mundo tem direito a um voto. Uhum. Eu votei no candidato X. Não é porque X não ganhou que o Lauri não vai me representar. Exato. Ele continua sendo meu representante. É. Entendeu? Não é porque as pessoas confundem isso de achar que eu só tenho a representação daquele que eu votei. E não. Uhum. Aqueles que estão lá vão representar as pautas que eu tenho, independente de eu ter votado ou não neles. São vereadores do município. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a democracia ela não é para impedir que os piores se elejam, mas ela não é para que os melhores se elejam, mas é para impedir que os piores se reelejam. Então, a democracia ela não vai impedir que o cara ruim entre no poder, mas ela vai impedir que ele se perpetue dentro do poder. Então, realmente, se o teu vereador não se reelegeu, os vereadores eles são eleitos para representar o município e não os indivíduos que votaram nele. Cara, é um negócio assim que eu vejo muito isso de
A população às vezes fala, mas é que eu não votei, o meu não ganhou, então eu não posso lá. Cara, e a Câmara é aberta. Sim, Os gabinetes são abertos. exato. Pra quem nunca foi, vai, pega, faz uma experiência, vai lá visitar, entendeu? Uhum. Porque os gabinetes são abertos, eles vão te atender, eles são obrigados a te atender. Exato. É uma demanda, é uma dificuldade que o Legislativo Nacional, eu acho que encontra, porque a política ela foi muito criminalizada já, né? A Sim. galera não quer se envolver com política, ela acha que quem se envolve com política já tá fazendo coisa errada. Só que tá aí o problema. A gente tem 350 mil habitantes em Cascavel. A gente tem milhares de ruas em Cascavel. A gente tem milhares de problemas em Cascavel. O nosso gabinete, com 4 assessores, a gente não consegue ver tudo. A cidade é muito grande. A gente queria poder ter uma equipe que a gente pudesse ir fiscalizar todas as ruas, ver todos os buracos, verem todos os bueiros entupidos, ver todos os problemas básicos da cidade para tentar resolver. Mas isso é incabível. Então a gente precisa de uma contração da população que está na rua, que está na cidade, para ela venha até o legislativo e ela faça a indicação, ó, esse lugar aqui está com problema. A gente vai tentar ajudar. E Entendeu? com quem mais vocês procuram se relacionar, assim? É mais com associação de bairro? Como é que é? Depende muito de vereador para vereador. Qualquer pessoa pode chegar lá Qualquer e... pessoa. É que Ah, tem um problema e tal, não sei o quê. Só que, pô, é o problema que você acha. Será que tem mais gente? Não teria que, sei lá, ter um pouco mais de volume para ter legitimidade essa demanda Mas específica? é exatamente isso. A gente passa pro executivo dar um parecer pra gente, favorável ou desfavorável, justamente para que ele faça essa interpretação do que é viável fazer e do que é inviável. Por exemplo, fazer uma calçada elevada na frente da casa da dona Florinda que passa 2 carros por dia. A Transitar vai fazer uma análise da viabilidade e falar, não, ó, aqui passa 2 carros por dia, não faz É isso aí. sentido a gente fazer uma, entendeu? Então, as nossas indicações não é que todas vão ser atendidas pelo município, vão fazer uma indicação sem noção, não. O executivo municipal ele vai dar um parecer pra gente falar, ó, nossa, essa indicação é legal, a gente vai cumprir. Ah, não, essa indicação aqui, ó, por esse motivo, ela se torna inviável e é por isso que a gente não vai estar dando sequência nela. Aí fica até difícil pro vereador, porque ele tem que dar um retorno pra pessoa, né? Não, exato. E a população ela quer ser assistida. Ela não quer ela não é um rei onde ela quer que todos os seus desejos sejam atendidos. Ela quer saber que tem alguém lutando por ela. E é isso. Eu não posso te prometer que isso vai ser resolvido, mas eu posso te prometer que eu vou tentar, entendeu? Dentro do que tiver na legalidade, a gente está aqui para te representar. Se isso é um problema para você, isso é um problema para o legislador que você elegeu. Então a gente tem que se dispor aí o executivo municipal e a tentar resolver esse problema. E falando, você pediu as diferenças, né? A gente acabou se sim, é verdade, perdendo no gente. assunto. Então, a indicação é onde eu indico ao legislativo o que há um problema dentro da Ao cidade, executivo. ao executivo, onde há um problema onde a gente quer que seja resolvido. O requerimento é onde a gente requer informação. Entendeu? E isso é mais usado, por exemplo, pela oposição, geralmente, porque eu requero uma informação. Por exemplo, o UPA está com 19 horas de espera. Eu faço um requerimento solicitando as informações de a quantidade de médico que tinha disponível, dos princípios do poder público é a transparência. Então a gente faz as solicitações de informação, ó, por que estava? Quantos médicos tinham que estar em escala? Quantos realmente estavam? O que aconteceu que teve essa demanda, entendeu? O que teve que aconteceu esse surgimento abrupto de 19 pessoas esperando 19 horas, o porquê isso está acontecendo? Para a gente ter essa informação, porque as políticas públicas elas só podem ser... Políticas públicas eficientes são tomadas com base em informação. Política pública que é desenvolvida com base em nada, ela não é eficiente, porque você não está desenvolvendo ela em cima de dados. Você está desenvolvendo ela em cima do seu achismo, e isso não é eficiente. Então, os requerimentos são ótimos para você poder fazer o levantamento de informações. Por exemplo, eu quero fazer uma lei para disponibilizar algum recurso, por exemplo, no postinho. Ou quero fazer um requerimento perguntando sobre os gastos orçamentários que a prefeitura teve em determinado setor. Então, os requerimentos é para você solicitar informação, basicamente. E vocês, assim, você lá como chefe de gabinete,
o vereador tem certas limitações também, né? Ou ele pode propor qualquer tipo de projeto de lei, como é que funciona? Então, é uma fala que eu ouvi desde que eu entrei que vereador não pode gerar custo para o município. Vereador pode gerar custo para o município, sim. Só que ele tem que dizer de onde vai sair, porque senão é crime de responsabilidade fiscal. Você não pode só falar, não, a partir de amanhã vamos dar um cupcake para todo mundo da cidade uma vez por semana. Perfeito. Então, tipo assim, eu posso fazer esse projeto de lei, mas eu preciso dizer da onde esse recurso vai sair. Não posso só falar, não, ó, toma aqui, Executivo Municipal, faça, sendo que as contas do Executivo Municipal estão fechadas na LDO que foi aprovada no ano passado. Então, eu não posso gerar um custo para o município. Mas a partir do momento onde eu sento com o secretário e falo, ó, eu preciso desse projeto de lei, eu apresento esse projeto de lei, eu pego uma declaração orçamentária dele, fazendo a autorização, daí eu consigo gerar o custo para o município. Mas realmente o legislador, quem não tem uma equipe capacitada para lidar com esse tipo de demanda, você não consegue fazer muita coisa. A gente é bem limitado às nossas funções. Porque querendo ou não, quem tá com a máquina, quem tá com o dinheiro é o Executivo Municipal. É ele que dita as pautas. A gente pode auxiliar, mas... Tá ali exatamente como um auxílio, né? O legislador tem a função de fiscalizar e até positivo pro prefeito, né? Porque o prefeito não vai ter braço pra... Se aqui você acabou de falar, com 22 vereadores, nós temos 21, né? 21 vai subir pra 22 na próxima eleição. Não. Vai. 21 vereadores, só que os candidatos para eleição é 22. Ah, então tá bom. 22 por chapa. É o número de vereadores mais um. Tá. Então, 21 vereadores hoje, mas vamos colocar de fazer uma conta. Ah, só fazer uma mais observação, tá? Geralmente o número de vereadores é sempre ímpar, porque aí o presidente fica pro voto de Minerva. Desempate. Entendi. Entendeu? Então daí, por exemplo, são 10, Oh. 10 e o presidente fica aqui. Se lá na Câmara eles empatarem 10 de um lado, 10 pro outro, aí cai pro presidente votar, senão o presidente não vota. Exato. Entendi. E me perdi na minha pergunta. Por isso tem que ser número ímpar. Não, eu ia dizer que é até bom pro prefeito, porque, cara, 21 vereadores. Você acabou de falar que é difícil de chegar a todo mundo, 350 mil habitantes, milhares de ruas. É difícil chegar em todo mundo, imagina o prefeito sozinho. E a gente Com um tem... time de secretários. E a gente tem um trabalho bem legal, por exemplo, a gente mora no bairro Canadá, que é um bairro onde o Lauri, ele mora. É um bairro onde a gente consegue fazer um baita de um trabalho legal, porque o Lauri conhece as pessoas. É um bairro onde ele morou, é um bairro onde as pessoas conhecem ele como pessoa, então as pessoas, ó aqui, ó, tá... E o Lauri é um cara, com errado. é um cara que também se coloca pro jogo, né? Ele é de campo, né? Ele é de campo, né? Ele é um cara que Ele vai. Ele não é ele aquele cara gosta. mais. Ele não é cara mais restrito, que fica mais. No contido, gabinete, fica não. no Ele vai lá, vai gabinete, pra ele é um vereador de rua. rua. Não, é exato. Ele é um. Inclusive, certa- ele puxa os assessores Lauri, pra com todo rua. respeito, mas ele é um certo personagem, né? Ele é um personagem, assim. Sei lá. Aquele que é muito carismático. né? É É muito carismático. é a Ele é muito. essência dele. E ele é muito expansivo. Isso. Entendeu? Mas assim, voltando ao assunto, tipo, como é um bairro onde ele viveu, onde ele conhece, onde as pessoas conhecem ele, onde as pessoas têm uma intimidade, às vezes, maior de chegar e conversar e apontar, a gente consegue desenvolver um baita de um trabalho legal, porque a população vem e fala, ó, esse bairro isso aqui tá com problema, ó, a gente aqui no bairro, a gente não tem nenhuma área de lazer eficiente, a gente não tem associação de moradores. A partir do momento que a população vem pro vereador e fala, ó, essas são as demandas do bairro, a gente começa a trabalhar em cima delas. Ó, essas são as demandas do bairro, o que a gente pode executar com base disso? Foi com base nas demandas da população que a gente conseguiu fazer o playground lá no bairro Canadá, que a gente vai desenvolver como se fosse um campo de lazer ali para a população da região. Por meio de indicação. Isso tudo por meio de indicação para o Executivo Municipal. A gente foi atrás, a gente fez a indicação solicitando, a gente fez o projeto com recursos pessoais do Lauri, fez o projeto para apresentar para a deputada para tentar conseguir emenda para o bairro Canadá. Que legal. Mas a gente só consegue fazer isso a partir do momento onde a gente entende a necessidade. E daí se você vai agora lá no bairro Canadá, não tinha nada. Agora, se você passa lá 10 horas da noite, tem um monte de criança brincando na rua. Isso é uma delícia.
Entendeu? Era um bairro onde, tipo, todo mundo fala, tipo, ai, nossa, hoje em dia criança não brinca mais na rua, todo mundo tem o videogame. Brinca sim, a gente passou, ontem à noite a gente tava voltando de uma reunião, 10 horas da noite, a gente passou lá, tinha criança brincando, tinha pai lá, tinha velhinho usando a academia dos idosos, então não tinha criança na rua porque não tinha local pra eles brincarem, e agora tem. E a gente só conseguiu trazer essa resolução através, quando a população veio pra gente e comunicou, demandou, né? e demandou. A gente sabe o básico que a população precisa, educação, saúde, mas a gente precisa dessa comunicação com a população. E é por isso que é muito importante os assessores, que eles são esse intermédio, essa forma do vereador conseguir conversar com a população mais diretamente. É porque o vereador é um só, né? É. Ele vai ter sessão na Câmara, tem os trabalhos, ele tem que fazer a parte política Me dele parece que o vereador ele tem que cuidar muito mais da questão do relacionamento, isso aí. daquela coisa de manter essa ideia de representatividade, né? Quer dizer, o eleitor, o cidadão, ele tem que ter esse sentimento de conexão, de não, esse cara tá me representando. Mas quem vai anotar as demandas é a equipe, a assessoria, né? Então deixa eu fazer uma pergunta polêmica pra vocês dois. E aí eu vou perguntar pro Vinícius, vou perguntar pro Vinícius como cidadão, não como chefe de gabinete, tá, Vinícius? Vocês não acham que precisaria ter um conhecimento mais técnico do vereador para saber quem que ele vai colocar como assessoria? Ou a assessoria ter um treinamento para... Eu sei que existe a escola do legislativo, mas nem todo mundo... acho que não é obrigatório fazer. Não é obrigatório fazer. Mas não acho que... Porque, cara, a gente vê alguns... Mas em tempos tem cursos de reciclagem. Mas mesmo assim não é obrigatório. Não? Mas assim, então, o que eu quero trazer na mesa? Pô, às vezes você pega, tipo, a gente já teve candidatos aqui, já teve vereadores aqui em Cascavel, que você percebia que o cara não tinha a mínima noção do que ele tava fazendo lá, entendeu? E aí ele botou quem? Botou o amigo dele de infância, conhecimento técnico zero, entendeu? De como funciona o métier, e é evidente que esse cara também foi descartado. Foi o que você falou antes da frase da democracia, esse cara foi descartado, né? Foi um político ruim. Mas e aí, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu tenho duas opiniões que são Duas opiniões em cima do muro. É que são completamente diferentes. A primeira é que é a base da representatividade. A partir do momento que você sai do pressuposto que a pessoa ela precisa ter estudo, ela precisa ter formação, você vai representar uma certa elite escolarizada. Tá. E não vai representar o cara que é pobre, o cara que não tem estudo, o cara que tá ali. Mas eu entendo a parte da formação. Por exemplo, o Lauri é advogado. Então a gente sai de outro nível já. A gente não sai do básico da legislação. A gente não faz protocolo de projeto tosco. A gente já sai de um nível avançado. A gente precisa resolver algum problema no legislativo. A gente tem uma equipe técnica para fazer uma análise. Então, tipo, essa tua lei aqui tem tal e tal problema. A gente já vai para cima, entendeu? Não vai querer dar migué na gente. Se você tem uma equipe treinada, uma equipe preparada para assumir o cargo, que nem eu falei, você tem outro nível de legislatura. Você tem uma legislatura técnica, você tem uma legislatura eficiente, você tem uma legislatura com propostas muito interessantes, entendeu? E a assessoria é bem legal para isso, porque, por exemplo, o Lauri, ele fala o caminho que ele quer seguir. E a gente é responsável por somar nisso, trazer ideias. Por exemplo, o Lauri, ele gosta muito da frase, eu quero... o município precisa arrecadar mais e tributar menos. Ele precisa arrecadar mais dinheiro sem enfiar impostos goela abaixo da população. Como que a gente faz isso? Não, isso é impossível, só se arrecada com imposto. Não, e daí aí que a gente traz essas alternativas para Vocês são responsáveis somar. por pensar em alternativas. Pensar, ele quer seguir essa linha, a gente vai montar, ele traz as ideias deles, a gente traz as nossas e a gente soma um conjunto. Por exemplo, eu não fazia parte do gabinete do Lauri ainda, mas ele fez uma indicação da venda dos terrenos públicos que tem de Cascavel. Cara, vocês, por exemplo, que são empresários, você tem um passivo que você não usa, que custa caro para você... você tem um imóvel, custa caro para você fazer manutenção, você não tem dinheiro para fazer nada em cima dele e você vai ficar com ele ali parado por quanto tempo? 10, 40 anos, que nem tem terrenos aqui do município? Cara, se você é uma empresa privada, você se livra desse patrimônio, tá te tirando custo, você não tem dinheiro para fazer nada com ele. E tá travancando o desenvolvimento da cidade. Trancando o desenvolvimento da cidade. O município não é um especulador imobiliário, entendeu? Para você fazer um guarnicede
de imóveis para vender no futuro, super valorizado. Então, tipo, tem esses municípios, tem esses terrenos do município parados que estão gerando custo para o município. E cada loteamento que abre, você Tem um espaço tem mais dentro. um espaço que é o espaço de utilidade pública. Quando você faz um loteamento, você precisa destinar por lei ao município. Para equipamentos públicos. Exato. Então você tem Tipo escola, postinho, tudo. posto, entendeu? Entendi. Não, eu acho sensacional. Então, assim, você vai ter esse terreno ali que tá tirando custo. Por que você não vende isso? Se você é uma empresa privada, você tem uma coisa que tá tirando custo, você não consegue fazer manutenção Ou que eficientemente. você, por que não faz uma, sei lá, por que não pegou o loteamento lá, tem um espaço público lá, por que não faz alguma coisa? Não tem dinheiro. Mas Exato. se você vender metade dos terrenos, você vai ter dinheiro. Exato. Qual que é a tua opinião? Eu tô dando opinião aqui só de... Nossa, sou cara, publicitário, isso mas- abre uma discussão Mas é tipo, é gestão eficiente. infinita. Eu quero que você entre no Eu papo, tô cara. pensando aqui um monte de coisa aqui, mas se eu falar, eu vou ser cancelado. Não, mas é Tô que guardando pra Vamos mim de- minha opinião. Mas é que eu falo assim, eu acho que, por exemplo, o município é uma grande empresa e ele precisa ser gerido como uma empresa, ela precisa ser eficiente, só que o município ele não tem fins lucrativos. Ele não precisa, no final do mês, ele ter um saldo positivo na conta bancária. Não é essa a finalidade do município, mas ele precisa ser gerido de forma eficiente. Então, se você está tendo um negócio de um custo ali, se livre daquilo, faz investimentos, melhora a cidade com aquele valor. Por exemplo, a gente aprovou essa semana, inclusive, o Name Rights, que é um projeto que está dando super certo em São Paulo e no Rio Sim. de Janeiro. A gente aprovou aqui em Cascavel, onde é dar nome a um bem público. É que nem tem no Rio de Janeiro, tem o Morumbis, que é o Morumbi da Bis. O Mercado Livre acabou de pagar 1 bilhão. 1 bilhão para colocar o nome dentro de um estádio em São Paulo. Isso é recurso, isso é coisas básicas, isso é você alavancar dinheiro para o município sem enfiar mais imposto Já goela pensou abaixo pegar ao a cidadão. praça do Polideia Cast. É. Vixe, vamos ter custos com Mas é isso. manutenção. Mas aqui, assim, a gente não tá falando, tipo assim, talvez a gente não consiga arrecadar 1 bilhão que nem São Paulo fez, porque São Paulo tem, sei lá, 10 milhões. Mas, cara, tá entrando 10 milhões a mais por ano, são 10 milhões a mais na saúde. É 5 milhões na saúde, 5 milhões na É a educação. tal da escolha pela PPP, né, cara? É. É a PPP, é parceria público-privada. Isso aí, né, é uma questão de você gerar valor para a iniciativa privada, para injetar dinheiro. Mas assim, é claro que todo bem público, ele deveria seguir uma filosofia utilitarista, né? Ah, é útil para a população? É. Ah, não, isso não é útil? Beleza. Mas será que tem alguma outra finalidade? Você falou dos terrenos, né? Uhum. Eu não tenho opinião formada a respeito disso, tá? Porque muitas vezes o município não tem dinheiro agora, mas mais pra frente pode surgir alguma coisa e precisa. Aí você vai ter que comprar um terreno. comprar um. Não é comprar. Não, você vai. Ah, meu Deus do céu, tá na. Desmembrar, Não, você vai Desapropriar. desapropriar Desapropriar. desapropriar o terreno. Aí fica mais caro. Mas entendeu? é que esse é um pensamento que é feito um estudo para isso. É feito um estudo. Você tem um terreno aqui, que eu quero vender esse terreno dentro do bairro, sei lá, Morumbi, que tem aqui em Cascavel. Tem 5, deve ter mais, mas eu tô falando agora da boca para fora. Tem 5 terrenos. Tá, primeiro eu vou analisar. Tem CMEI? Não tem. Então um terreno já vamos separar. Tem escola? Tem. Tipo, eles fazem uma análise técnica de tudo que tem pro bairro e tudo que falta. E os terrenos que eles não se enquadram dentro disso, que estão sendo leiloados. Tem terreno que está há 40 anos aqui em Cascavel. Se em 40 anos o município não conseguir utilizar aquele terreno, ele vai utilizar quando? Mas é que tem equipamento público, cara, que, tipo assim, praça. Transforma em praça. Transforma em um ambiente de árvore, um ambiente verde. Mas isso tudo depende de investimentos. E é uma forma de você obter mais recursos através da venda. Mas Não, Mas eu assim, concordo plenamente com você que bairro que não tem escola, bairro que não tem CMEI, bairro que não tem o básico, se tem terreno lá, não mexe, cara. Tem muita coisa para se desenvolver. Eu acho importante dessa discussão que é o seguinte. A democracia, né? Não é imagina uma régua entre vender todos os terrenos e não vender nenhum. Não precisa ter os extremos.
Você pode chegar essa conta, ela não tá Sim. nas pontas da régua. Ela tá no meio da régua, entendeu? Ó, onde é que é benefício para a população? Por exemplo, o que eu falei antes. Se nós vendermos 10 terrenos, se a prefeitura vende 10 terrenos e consegue construir um PAC novo, pô, é uma baita conta, entendeu? Uma baita conta. Você vai pegar dinheiro que tá parado, para de pensar como empresário mesmo, entendeu? Sim. Eu tô com um terreno parado, eu tô com vários recursos parados dentro da empresa que não estão me gerando lucro. Eu vendo esses recursos e transformo em dinheiro, ou transformo em outras coisas que podem me beneficiar mais. Mas eu concordo plenamente com o Castilho. Isso tem que ser feito uma análise muito séria. Sim. E tem que ser sempre em prol da população. E é isso que, tipo, por exemplo, eu admiro muito no governo paraense. Isso é tudo feito muito análise técnica, não as decisões elas são tomadas com base em fatos, em dados e não no achismo. Então, é feita audiência pública. É feita audiência pública. Só que nem eu falo, agora é parte da população falar. Mas também, se a população chegar e falar que não quer fazer, que não quer que venda, a gente tá aqui para representar a população. A gente E falou tem isso umas num episódio iniciativas, aqui. tem umas iniciativas bem legais. Tem uma, eu acho que ali no Maria Luísa, que o próprio pessoal do bairro adotou uma praça, cara. Aham. E eles cuidam, É lei do Laurita. e eles cuidam, Adote uma praça. e eles cuidam da praça, cara. É um Ele- negócio fantástico, a praça tá sempre limpinha, É o melhor arrumadinha. cabo eleitoral dele, cara. É lei do Lauri essa. Fala um Adote uma pouquinho praça. melhor então desse projeto aí. Como é que foi É? o trâmite dele? De onde surgiu a ideia? Vamos pegar esse case pra gente analisar. Vamos lá. Vai lá. Tá, o projeto de lei Adote uma Praça é para puxar a responsabilidade também para a população. É uma iniciativa do Poder Executivo fazer a manutenção dessas praças, mas quem de fato está sujando, está poluindo, são os munícipes que moram na região. Então não é porque o bem é público que ele não é de ninguém. O bem é público, ele é de todo mundo. Então, ele é seu, você precisa ajudar a cuidar, precisa ajudar a fazer a manutenção dele, a fazer o básico de não sujar, não jogar lixo. Então, é uma iniciativa para puxar a população para essa responsabilidade, para eles ajudarem não a limpar, mas a ajudarem a manter conservado. É porque eu digo assim, cara, a gente já falou isso aqui num podcast uma vez, a gente tava falando do Ciro Nardi, e eu falei, cara, a população tem que usar. Se a população não usar, o cara vai lá um dia e vai fazer uso de droga. Aí o cara já chega e fala, aí sei lá, vai o Castilhos com a família dele, chegar lá e fala, tem gente usando droga aqui, já não vou trazer minha família mais. E aí, cara, a família se afasta. E os marginais entram? Vou chamar depois. Chama de marginal as pessoas que são usuárias de droga. Tipo assim, não é esse, mas quero que vocês entendam o exemplo para que a gente possa falar. Então, sim, é perfeito. A família tem que estar lá na praça, entendeu? Tem que pegar você, população, tem que pegar a praça do seu bairro. A praça... Os caras reformam, a prefeitura vai lá e faz um esforço gigantesco para poder reformar uma praça. Se a população não falar assim, viu? Você vê um cara jogando... Vamos fazer uma reunião lá na praça tal? Por que a gente não pode fazer isso? Você vê um cara jogando um saco de lixo no chão em vez de lixeiro, chama a atenção dele, cara. Quantas vezes eu peguei a minha esposa, a minha filha ou a nossa família que a gente pegou e foi... Cara, a gente pegou um balde de pipoca e foi na praça tomar tererê e comer pipoca. Isso é uma utilização do bem público de maneira... E tem uma teoria do urbanismo que é exatamente isso, né? A população começa a utilizar o equipamento público quando existe equipamento público. A gente pode ver mesmo aqui a Vida Brasil, as ciclovias. Isso. Cara, eu nunca vi tanta bicicleta em Cascavel depois que surgiu a ciclovia. Você já foi pra Marechal Cândido Rondon? Não, cara. Já fui pra lá, mas... Tem ciclovia em todas as ruas. É maravilhoso. E a população praticamente só anda de bicicleta. Então, olha só. Entendeu? É cultural lá. Lá é cultural. Cara, mas é porque tem, cara. É. Se tiver parque, o pessoal vai usar o Claro parque. que sim. Exato. Entendeu? É o que eu tava falando do parquinho do bairro Canadá, as demandas que a gente fez. Não tinha criança na rua e agora tem. Não tinha porque não tinha equipamento. Excelente colocação. Exatamente. Isso mesmo. Cara, eu vivi muito isso na Austrália, cara. Lá era o seguinte, cara. Você tinha os parques, eram públicos, e você via altos executivos almoçando no parque. Tipo, cara, executivo de multinacional saindo com uma marmitinha dos prédios, daqueles prédios gigantescos, assim, arranha-céu e tal. O cara descia com a marmitinha dele, de terno e gravata, se encostava numa árvore e comia a marmita do cara. Sim. Cara, maravilhoso. Cara, maravilhoso. E por quê? Porque era um ambiente convidativo, era um equipamento público bem cuidado,
tinha um espaço alegre, sabe, assim, questão de paisagismo, esse tipo de coisa. Não, É eu igual tive a um amigo- E biblioteca, também cara. governa-se pelo exemplo, né? A gente que tá no legislativo, a gente precisa dar o exemplo. Vocês conhecem a Ventania? Que é a bicicleta do Lauri? Não. Cara, cara, o Lauri é um dos maiores advogados da cidade. E daí você pega e vê ele andando no Parque Vitória, de terninho, indo trabalhar no escritório dele. Se não te dá uma fala, cara, se o cara tá fazendo, o que eu não vou fazer? isso aí. Tipo assim, cara, o meu chefe vai pra câmara de bicicleta às vezes. Quem que sou eu pra não dar uma caminhada, pra fazer um exercício? É isso Pra aí. focar um pouco na saúde? Isso é excelente. Governa-se pelo exemplo. Se você quer que a população faça, quem tá nos altos cargos, quem tá no alto escalão do funcionamento público, precisa dar o exemplo. Se você quer que a população siga. Então, eu preciso ver o prefeito na academia pública pra eu saber, cara, essa academia realmente É tem isso qualidade. Pra eu Isso, começar a frequentar. exatamente. Eu preciso ver o vereador do meu bairro andando na rua, pegando a ciclovia. Eu digo sempre que o transporte público iria melhorar muito, muito, mas muito, quando a população de fato começasse a usar e não só as pessoas de baixo poder aquisitivo. Uhum. Entendeu? Se a gente começasse a usar o transporte público, iria melhorar de uma maneira Mesma, gigantesca, é a entendeu? mesma teoria do cara que do poder executivo com os filhos na escola pública, né? Tipo isso. Não, porque é isso aí. É isso. E fora que a gente precisa incentivar as pessoas a utilizarem o transporte público. A gente já subsidia mais de 50% do transporte público de Cascavel. A gente está dando ônibus elétrico, a gente subsidia valor de passagem. Por que não subsidiar o que falta? Para tornar a gratuidade para os municípios de Cascavel, para incentivar o cara. Cara, a minha avózinha, que lá de Blumenau, ela anda pela cidade inteira de ônibus, mas ela não tem o que fazer, ela pega o ônibusinho dela, ela vai pra cidade, ela vai pra um canto, vai pro outro, roda, volta pra tarde em casa, se distrai, faz ela andar, faz ela caminhar, faz ela fazer exercício. Só que a gente precisa de transportes públicos de qualidade, com rotas acessíveis, onde não vai chegar às 6 horas da tarde, eu vou ter que estar com 40 pessoas, uma grudada dentro da outra, onde eu não consigo nem respirar. A partir do momento onde a gente traz esse transporte público com qualidade e num preço acessível, você incentiva a pessoa a usar. Eu moro perto do escritório, moro bem perto do escritório, e eu não uso porque eu vou demorar mais tempo pra vir de ônibus do que vir a pé. Então eu venho a pé. Mas você já tá fazendo o teu exercício do dia. E Vinícius, você falou que você foi formado em administração, mas como é que você foi chegar no Gabinete de Lauri? Porque você não começou quando ele começou a ser vereador, né? Laureado acadêmico, tá? Queria deixar isso publicitado aqui. Me formei com laureado acadêmico, que eu gosto de falar isso pra todo mundo, o povo não pensar que eu sou burro. Não, mas eu tinha uma empresa de consultoria, que eu trabalhava na área do marketing, a gente já trabalhava no projeto Elas, que é um projeto voltado para mulheres em situações de vulnerabilidade, e daí eu trabalhava como analista financeiro, com projetos de consultoria de análise financeira e de marketing. E daí o Lauri conheceu meu trabalho assim. Daí ele me chamou para convidar para trabalhar com ele, me apresentou, me vendeu um projeto que eu falo que daí eu comecei a trabalhar com o Lauri não porque ele pelo salário, ou por qualquer outra coisa. Ele me vendeu uma ideia, ele me vendeu um projeto, ele me convenceu a vir trabalhar com ele. E ele me vendeu uma ideia de fazer a diferença na cidade e me conquistou. E daí eu vim trabalhar com ele. Daí foi assim. Que a galera acha que a gente ganha bem ali na Câmara de Vereadores, comparado ao resto da cidade, a base da população, a gente realmente ganha bem, mas o mercado privado hoje em dia, ele está muito competitivo, a gente tem ótimas oportunidades de emprego. Eu, como analista financeiro antes e mais a minha empresa, eu tirava pouco mais do que eu tiro agora como assessor. Então, o mercado privado agora está muito competitivo, tem vagas de diretores para quem tem o conhecimento, para quem tem a qualificação, para quem tem os contatos, quem investe em network, que a gente fala, consegue emprego quem tem QI. Cara, QI é uma coisa construída, network é difícil pra caramba de você ter um network bom, network fudido, não sei se pode falar palavrão aqui, mas pra ter um network é trabalhoso, cara. Quantas vezes eu já não fui pra reunião, eu trabalhando o dia inteiro, chegar às 9 horas da noite, ir pra uma reunião só pra conhecer gente, entendeu? Network é uma coisa que se constrói, mas pra quem tem essa disposição de fazer um network bom, quem tem qualificação técnica, o mercado privado hoje em dia, cara, tá muito atrativo.
Então, ali no setor público, a gente tem que trabalhar muito porque a gente tem um ideal onde a gente quer conquistar. O Lauri É mais uma missão, vocação, é né? mais uma missão. Tipo assim, eu acho que se fosse para trabalhar com outra pessoa ali no Legislativo, eu não sei se eu teria largado. Porque, querendo ou não, ali no poder público, a gente tem sempre a incerteza dos 4 anos. De 4 em 4 anos, a gente tem a incerteza do desemprego. Sim. A certeza do desemprego e talvez um novo emprego, né? Então, é muito grande. Na iniciativa privada, se você for trabalhar para alguém, você pode ser mandado embora a qualquer momento também, mas geralmente não tende a isso se você construir um bom crescimento. É que, na verdade, o político não é a profissão, né? O político, ele é uma missão que ele tá ali. Mas eu quero dizer, essa parte de carreiras, assim, eu digo que, cara, hoje em dia não existe esse negócio, vou trabalhar porque existe estabilidade. Cara, na realidade, assim, eu tô trabalhando nesse projeto esse ano, daqui a 2 anos eu posso estar nisso aqui envolvido, mas também não posso não estar, entendeu? Porque, na realidade, cara, hoje o mundo é muito dinâmico, né? As oportunidades, elas aparecem... o tempo inteiro. Nossa, maneira gigantesca. Cara, Castilhos, quanto a gente mudou só esse ano? Não é. Entendeu? De coisas que a gente colocou no mercado só esse ano. Entende? Então eu acho que esse negócio. Eu vou aqui porque eu acho que tem a certeza do desemprego, igual você falou. Pegar essa frase tua. A certeza do desemprego. Cara, eu acho que a certeza do desemprego ela é diária. Não, mas o que eu tô te falando é que assim, no setor privado, você consegue construir uma trajetória. Sim. E no setor público, você tem essa trajetória reiniciada de 4 em 4 anos. Sim, mas eu acho que você investir no teu networking, você não vai ficar sem oportunidade. Não, claro que não. Mas é que nem eu falo, eu acho que se não fosse o ideal que o Lauri me vendeu, eu não sei se eu eu trabalharia com outro vereador. Realmente ali é uma coisa que ele me vendeu um sonho ali de fazer uma Cascavel melhor. E a gente tá fazendo um ótimo trabalho até agora. Parabéns. Parabéns mesmo. Pra gente ir pro fim, queria te fazer a pergunta, a gente faz pra todo mundo essa pergunta, tá? Qual é a Cascavel que você enxerga no futuro? Cara, a Cascavel que eu enxergo no futuro é sustentável. A gente precisa aprender a maximizar os nossos a utilização dos nossos recursos naturais. A gente tem uma Cascavel que ela precisa crescer industrialmente. A gente precisa se desenvolver cada vez mais. Eu acredito na Cascavel num grande centro urbano com mais de 1 milhão de habitantes em 20, 30 anos. Só que a gente precisa de um planejamento para esse crescimento. A gente precisa de políticas públicas econômicas eficientes para atrair essas empresas. E a gente precisa se relacionar cada vez mais com o poder estadual e federal. Então, mas eu acredito na Cascavel a próxima grande metrópole, ou uma das primeiras grandes metrópoles do oeste aqui do Paraná, como uma cidade do futuro. Mas para tudo isso dar certo, a gente precisa fazer isso tudo bem planejado para não crescer em desordem, que nem a gente tem várias capitais aí, onde elas cresceram desproporcionalmente e agora são grandes caos, grandes amontoados de pessoas pobres e sem condições dignas de viver. Então eu acredito numa Cascavel, acho que o desafio dos próximos gestores Cascavel vai crescer pra caramba. Então você precisa controlar essa situação e fazer que esse crescimento seja ordenado. Acho que vai ser um principal desafio para os gestores do futuro. Cascavel tende a crescer, a gente tem indicadores que mostram isso pra gente. Então Cascavel vai crescer, isso é um fato. Agora a gente tem que saber se a gente vai ter políticos que vão conseguir organizar esse crescimento ou se a gente vai virar um próximo São Paulo, um próximo Rio de Janeiro, que é um crescimento que foi desordeiro. Bah. Fiquei até sem palavras. Muito bom, hein? Fiquei até sem palavras. Muito bom. Muito Show de arrojado esse chefe de gabinete, hein? É. Parabéns. Cara, que prazer te ter aqui. Que legal poder bater um papo com você, trazer um pouco desse conhecimento, Vini. Obrigado mesmo, cara. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Finalmente o chefe de gabinete ganhando visibilidade. A gente trabalha 16 horas por dia, tá? Não é só mamata. Então é bom ser convidado pela minha primeira entrevista. Viu? Vinícius, já aproveita e fala pra quem quiser conhecer, não do teu trabalho, mas do trabalho daquele que você representa, que é o Lauri, como é que as pessoas podem fazer pra acessar vocês? Gente, a gente tem um Instagram, a gente tem uma política de transparência dentro do gabinete. Ou seja, a gente posta tudo que a gente faz. Todas as reuniões que a gente vai, todos os projetos que a gente está desenvolvendo. Então, se você seguir o Lauri no Instagram e você acompanhar ele diariamente,
você vai ter a certeza que você nunca vai poder falar que esse vereador não trabalha. Porque a gente está postando tudo, a gente faz as prestações de contas mensais com a população, com todas as indicações, moções e requerimentos, projetos de lei que a gente faz. Então, a gente pede que vocês acompanhem a gente no Instagram, no @doutorlaurisilva. E a gente tem outra política lá dentro do gabinete, que o nosso gabinete ele sempre estará de portas abertas para a população. Então, se você tem alguma demanda, se você tem alguma necessidade, nosso gabinete de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, você pode ir no nosso gabinete que vai ter alguém para te atender, para te ouvir. Saiba que aqui em Cascavel, dentro do gabinete do vereador Dr. Lauri, você importa, você será ouvido. Então, a gente precisa que você traga as demandas pra gente. Show de bola. Show de bola. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E nós queremos saber qual é a sua. Vem participar com a gente.